Olá, tudo bem? É um prazer estar de volta com um novo vídeo. Esse é o Japão parte 1. Dicas, informações, histórias interessantes, um pouco da minha experiência visitando e estudando bonsai no Japão. Aqui eu vou trazer muita coisa interessante para vocês. Eu espero que, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe, porque assim você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos. Atenção, senhoras e senhores, por essa importante mensagem do seu comandante. Nós estaremos muito obrigado. Eu já estava prontinho para estudar bonsai no Japão quando chegou a Covid. Haviam algumas escolas, como a do mestre Kunio Kobayashi, que o Felipe estudou no Japão, o primeiro brasileiro a estudar bonsai no Japão. Algumas outras escolas também, como a do mestre Koji Hiramatsu e mais algumas outras escolas abertas a estudantes internacionais. No momento que a Covid chegou, ninguém imaginava que o Japão ficaria fechado, né? 2 anos, o que foi uma coisa absurda, e eu mesmo fiquei super chateado, mas quando eu visitei Tóquio e vi a realidade, a densidade demográfica deles, realmente dá até para entender um pouco melhor o porquê foi necessário fechar o Japão. Claro que eu fiquei muito chateado, eu estava prontinho para ir, o curso tinha praticamente acabado de abrir a escola, e aí vem a Covid. Nesse meio tempo, eu procurei estudar sobre o Japão, algumas coisas interessantes, porque a minha opinião, você vai para um lugar, mesmo que seu interesse seja no Japão especificamente sobre bonsai, o bonsai está relacionado a várias outras artes, a toda a cultura japonesa, o comportamento japonês, então por que não conhecer isso paralelamente, simultaneamente? E essa foi a ideia. Então eu procurei primeiro estudar, e é uma dica que eu trago aqui para vocês, estudar um pouco sobre Tóquio, como que é Tóquio, quais são os bairros principais de Tóquio, quais são as atrações que possam te interessar e onde que elas ficam, e aí aonde que fica toda a região, a vila do bonsai, digamos assim. Então, nesse estudo, eu aprendi um pouco sobre Tóquio, aprendi algumas coisas que me interessavam, escolhi o bairro onde eu ia ficar e comecei a ver quais eram os desafios para quem quer passear em Tóquio, conhecer Tóquio pela primeira vez, ver alguns pontos turísticos, algumas coisas interessantes, não tão dentro de Tóquio, mas a 1-2 horas de trem também, e como chegar nesses lugares, né? O que não deixa de ser uma aventura à parte. Então, algumas dicas aqui que eu gostaria de passar para vocês em relação a esse meu aprendizado. A primeira coisa é em relação ao fuso, né? Que é um soco no estômago, o tempo da viagem. E aqui no meu caso é o fuso. O fuso é uma coisa absurda. São 17 horas de fuso. 16 horas numa determinada época do ano e 16 horas numa outra. Então, por exemplo, agora são 16 horas de fuso. No inverno, quando for inverno aqui, vai para 17 horas de fuso. E então é assim, eles estão 17 horas na frente. No caso do Brasil, eles estão 12 horas na frente. Só que o voo do Brasil até o Japão são de 24 horas, então você põe 12 mais 24, são 36. Isso significa que do momento que você sai do aeroporto, você joga 36 horas, é o tempo no qual você vai chegar no Japão. Isso é uma loucura em termos de... Quando você calcula quantos dias você vai ficar, o dia que você está saindo, você tem que parar e falar assim, não, quantos dias realmente eu quero ficar no Japão? Porque se você conta da tua partida, 36 horas é um dia e meio.
E na volta, mesmo que você recupere, não tanto, porque você recupera aquelas 12 horas, mas não o tempo no avião, você perde um dia no avião. Então, mesmo essas 12 horas de fuso que você recupera, vamos dizer assim, você chega antes, você tem que calcular direitinho, senão você fica bem menos tempo do que você está achando que vai ficar, hein? Um dia e meio é muita coisa. Então você ganha depois essas 12 horas no Brasil, mas o que vai acontecer? A viagem acabou. Aqui pior ainda, a viagem é mais curta, mais ou menos a partir de 9 horas, e é uma loucura pensar que como eu estou bem no noroeste dos Estados Unidos, Portland, Seattle, Vancouver, Colômbia, aqui pertinho, Canadá, a 4 horas de distância, eu estou muito mais perto do Japão do que do Brasil. Isso é uma loucura pensar isso, né? Porque nós estamos no mesmo continente, né? Continente americano, e eu estou muito mais perto do Japão do que do Brasil. Então, assim, essa loucura. Em relação ao fuso, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: o meu amigo Eduardo Mizuno falava assim, ainda fala, o ideal é você tentar não dormir e chegar lá bem cansado, e aí quando você chegar lá, quando a noite chegar lá, você dorme, aí você capota e aí tenta entrar no fuso e tal. E eu andei pesquisando sobre isso e tal, e tem gente inclusive que entra nessa dica de na hora que entra no avião, você entra no fuso horário do país para o qual você está indo, principalmente se for uma distância muito grande em termos, se for percorrer uma distância muito grande em termos de zonas de tempo. Mas tem uma outra dica interessante para vocês, e é um site chamado, muito engraçado, chamado Jet Lag Rooster, e nele tem um programinha, é como um programa, como uma dieta de sono, no qual você começa a se preparar ou 2 dias antes, ou 3 dias antes, ou 4 dias antes, ou uma semana antes, e você vai adequando, você vai começar a dormir em horários diferentes para ir se adequando. E por que isso, né? Por quê? Porque você quer chegar lá e não perder 2, 3 dias, né? Completamente sonado, acordado quando está todo mundo dormindo, e aí com muito sono na hora que tudo está acontecendo. Então você vai uma semana antes. Eu fiz um esqueminha de mais ou menos uns 4 dias, porque na verdade são 16, 17 horas, eram 17 horas de diferença, mas você tira essas 12, ou seja, né, considerando que já é o outro dia, mas na verdade são 7 horas, eram então 6 horas, 5 horas, 6 horas de atraso do Japão. Então, na verdade, para eu me preparar, uma semana antes eu comecei a dormir mais tarde, cada dia 1 hora mais tarde, para você chegar lá. Caso contrário, ia chegar às 5 horas da tarde e você está morrendo de sono. Então essa é a primeira dica, o Jet Lag Rooster, para você se adaptar e não perder 1 minuto no Japão, já chegar lá com força total. Uma outra coisa que já falavam, mas eu fiquei bem impressionado, é que pouca gente fala inglês. E na verdade vamos ver isso como uma coisa positiva, é sinal que o Japão tem uma cultura bem forte. Então a gente pensa num Japão muito americanizado e na verdade talvez a gente seja mais americanizado que o Japão. Eu não sou especialista nessa área para avaliar corretamente, mas isso é apenas uma percepção minha, que mesmo em Tóquio um número menor de pessoas falavam inglês do que eu imaginava. Então você achando que você falando inglês bem ou razoavelmente bem, você vai se virar. Ainda bem que eu não tinha essa ilusão, eu já tinha sido alertado pelos vídeos que eu tinha visto. Mas você chega lá, muito pouca gente fala inglês. Eu, japonês, eu sei algumas palavras, estou estudando, e uma dica é você aprender algumas palavras, e a palavra mais importante, se eu fosse escolher uma palavra, a palavra mais importante para você aprender no Japão é sumimasen, que é
com licença, desculpe, com licença, principalmente em Tóquio ou em qualquer outro lugar do Japão, essa eu acho a palavra mais importante. Demonstra que você está sendo respeitoso e você vai ouvir o tempo inteiro. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. O espaço físico é diferente, principalmente não tanto em relação ao Brasil, mas em relação aos Estados Unidos. O espaço entre as pessoas é muito diferente aqui. No Japão, em Tóquio, como você tem uma densidade demográfica alta, as pessoas o tempo inteiro estão muito próximas, então no metrô, no trem, em lojas é o que mais você vai ouvir, e é uma palavra mágica, né, que mostra que você está sendo respeitoso e vai te facilitar no dia a dia, mostrar que você está sendo educado e respeitoso como estrangeiro. E é assim que eu vejo que o comportamento de qualquer estrangeiro deve ser no país que ele está visitando, educado, respeitoso. Eu acho que sumimasen, então, é a palavra mais importante para se aprender. Ela abre portas, ela facilita as coisas, eles vão te ver como uma pessoa educada que está respeitando o local onde você está, respeitando o país deles. Tem no Japão também aquelas famosas questões que eles avisam, que é, vamos dizer assim, as mais que você tem que prestar atenção. Existe sim muito preconceito em relação à tatuagem, então se você tiver tatuagem, tiver chance de cobrir essas tatuagens com manga curta, manga comprida, principalmente se for inverno, isso está melhorando no Japão, mas ainda é muito mal visto por causa da máfia japonesa. Então, se você tiver as chances de cobrir essas tatuagens, para você ter uma experiência melhor no país onde você está, para as pessoas não te olharem com medo de você ou não ficarem mais à vontade ao seu redor, né? É uma boa. Outra coisa, comer em público, comer no trem, na rua, é uma coisa muito mal vista. Está mudando um pouquinho por causa das lojas de conveniência, mas mesmo em volta das lojas de conveniência o pessoal não sai e fica comendo na rua. Então você não tem lixo, inclusive, nas ruas. Você tem um papel que você quer jogar, você não vai achar lixo na cidade, não tem lixo público para você jogar um papel que uma notinha que você pagou no caixa, vem um papelzinho, você não vai achar um lixo na hora que você sai na rua para jogar. Você vai andar 10 quarteirões, você não vai achar uma lixeira pública. Bom, então, por conta disso também, assim, as pessoas não comem na rua. Então, lembre-se disso, não comer na rua. E celular, não falar no metrô, não falar dentro do trem. As pessoas falam de forma mais baixa, não falam alto. Então, acho que essas são coisas principais para a gente falar em termos de comportamento. Uma outra dica super importante é a questão do dinheiro, aprender o dinheiro. E eu fiquei com medo nessa época, falando, nossa, essa coisa do dinheiro, não dá para levar cartão? Claro que levar cartão, mas em muitos lugares os cartões não são aceitos, em lojinhas simples, em lojinhas mais informais, no interior, em alguns lugares. Cartão não é aceito, o dinheiro ainda é muito usado. Embora o Japão não é tão moderno, o dinheiro ainda é muito usado. Então você tem que aprender o dinheiro. E aprender o dinheiro eu fiquei muito preocupado. Eu falei, nossa, agora como é que eu vou fazer? Mas é tão simples, gente. São 3 notas. São 3 notas. É uma mulher, que são 5.000 ienes, um senhorzão poderoso, que é o 10.000 ienes, e o homem do Mazzaropi, o homem do bigodinho, que são 1.000 ienes. E acabou, são essas 3 notas. E você dominou o valor delas, você já está mais... Você tem que guardar qual é o valor delas. Então, no caso do dólar, estava 130, 140, veja, super baixo o ien em relação ao dólar. Então, você pode fazer também em relação ao dólar. Fica simples a conta. Então, o Mazzaropi, que é o 1.000 ienes, a nota mais baixa,
ele é o equivalente a 7 dólares, ou 7 dólares e pouquinho, dependendo do, né, pode ser 7,50, 7,10, vamos dizer, R$ 35 por aí. Aí o homem poderoso, com 10 mil ienes, ele é 10 vezes isso, ele é o equivalente a 70 dólares, 70 dólares vezes 5, 350, tá? E a mulher está no meio, tá? Ela aí os seus 175 reais, mais ou menos. Bom, e aí você dominou as notas, maravilha. Se você precisar trocar dinheiro você troca nas lojas 7-Eleven, que realmente são os melhores câmbios que você vai encontrar, são os caixas das lojas 7-Eleven. E é onde você troca por dinheiro, e é sempre bom ter bastante dinheiro em espécie. Tá? E aí as moedas, né? Porque se a nota mais baixa é o equivalente a R$ 35, né? Você tem que saber o que são as moedas. Principalmente as moedas mais, porque senão você não quer estar perdendo em moeda que equivale a R$ 20, que equivale a R$ 15. Então, na hora que você domina ali as 3 moedas principais, você já praticamente está numa boa em relação a isso. Comida, todo mundo fala assim, nossa, comida no Japão é um bicho de 7 cabeças. Super mito. Super mito. Tanto na cidade grande, como na cidade pequena, nas lojas de conveniência você vai encontrar tudo que você possa imaginar. No Japão você vai comer bem e barato. Bem e barato. Inclusive frutas, hein? Eu adoro frutas, não fico sem frutas. Comi muita fruta e barato. Agora, claro, tem gente que quer investir mais na experiência gastronômica, em grandes restaurantes, cidade grande, aí isso muda de figura. Mas se você quer comer bem e barato, no Japão, tudo bem. E aí, quais são as melhores datas para ir para Tóquio, se você tem interesse no bonsai? É o nosso caso, né? Por isso que nós estamos aqui. Maio é onde você tem a famosa exposição da Omiwa Bonsai Village. Você tem a feira ao ar livre, com várias banquinhas, muitas banquinhas. Não são dos viveiros ali, não, mas de vários feirantes que vão ali com a sua banquinha para vender bonsai. Você tem bonsais mais valiosos, bonsai mais simples, vasinhos pequenos para uma mesa, toda uma infinidade de coisas. Comecinho de maio é sempre nessa mesma época. O problema do começo de maio é que essa época no Japão as passagens são mais caras, o Japão está super lotado com hotéis, com turistas, então é uma época meio complicada para se ir. Agora, os viveiros de Omiwa, você pode ir em qualquer época do ano. Você paga uma entrada e você vai ter acesso àquelas obras de arte, realmente árvores incríveis. Mas ali você não vai ter muito acesso a comprar vasos baratos, vasinhos, coisinhas relacionadas ao universo do bonsai. Ali, se você encontrar algum vaso, ele é proporcional. São vasos famosos, antigos, suntuosos e caríssimos também. Além disso, no Japão, se você não for em maio e se você quiser ver uma exposição incrível, a mais famosa exposição do mundo, a gente sabe, o Kokufu tem, em fevereiro, são 2 finais de semana e eles trocam as árvores. A gente pode, em um determinado vídeo, um dia falar só sobre o Kokufu, porque realmente é o caso. Uma maravilha, né? O Kokufu é uma exibição no Museu Metropolitano de Tóquio
e esse museu fica no Parque Güeno. O Parque Güeno é muito bonito, muito interessante. O museu é um museu enorme, 10% das pessoas que estão ali no museu estão indo na exposição de bonsai, às vezes 20% no máximo. Mas é uma experiência incrível. Esse é o clássico, esse é o mais famoso, esse é o que todo mundo conhece. Mas existe um outro lado, existem uma infinidade de viveiros em Tóquio, que é a chamada a segunda vila de bonsai. Também em Saitama, mas menos conhecida. Se você procura na internet sobre essa segunda vila de bonsai, você não vai encontrar. Eu lembro disso em uma determinada reportagem e nunca mais encontrei. Perguntava para as pessoas e ninguém falava, ninguém sabia. Não tem. Só tem a vila de Omiwa ali em Saitama, tal, aqueles viveiros clássicos. Não. Existe uma segunda vila de bonsai. E são mais de 30 viveiros. E esse é o lado bacana. Esse é o Japão profundo. É uma área quase que rural, tem sítios ali, meio que chácaras ali perto como se fosse um bairro afastado. E nesses viveiros você vê uma coisa mais informal, uma coisa mais antiga, uma coisa... Em alguns deles você tem a sensação que você está há 30, 40 anos atrás, há 50 anos atrás, se não fosse algumas coisas do lado, né, uns produtos químicos, uns fertilizantes, uns adubos, você poderia jurar que você está nos anos 40, nos anos 50. Eu acho que foi uma experiência incrível visitar esses viveiros, e eu estive inclusive no viveiro do Yajima. São 2 Yajima, 2 irmãos, o Yajima mais velho e o Yajima mais jovem, e pude passar um tempo com eles e realmente uma experiência incrível. São viveiros assim muito bacanas. E esse Japão profundo era isso que eu queria experimentar, conhecer na minha viagem, acesso a esses viveiros. E foi realmente muito bacana. E voltaremos a falar dos irmãos Yajima aqui, que fazem o Bonsai Umami tão especial. Inclusive os vídeos deles na internet têm feito cada vez mais sucesso. E é isso. Então esse é o Japão parte 1, mas a gente vai ter outros vídeos falando, inclusive, mais sobre Kokufu, falando sobre o local de vendas de bonsais e de produtos de bonsais na associação, no Ueno Green Club, e também sobre a nossa ida para Takamatsu e os viveiros em Takamatsu, o estudo com o Koji Hiramatsu, muitas histórias e imagens incríveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe se possível, e a gente se vê numa próxima. Até mais!